E a gente vai ler aqui, vamos deixar Deus falar conosco através dessa mensagem. Eu pedi a Deus também, já que estamos no propósito da mudança, o mês da mudança, o mês da transformação, e em oração eu falava: Senhor, me dá uma pessoa que o Senhor mudou a vida dela, me mostra uma pessoa que o Senhor transformou a vida dela. E logo me veio no coração: leia 1 Samuel. Aí fui ler, a gente sabe que é a história de Ana, e aí logo vem a inspiração, vem a direção, e aí conhecendo o texto, a gente vê que mudança que Deus fez na vida da Ana. Mudança porque a Ana não podia ser mãe, não podia ter filhos, e a gente vê, irmãos, que foi um grande milagre de Deus, E eu quero dizer para você, de início, que assim como Deus mudou a vida da Ana, Deus também pode mudar a sua vida. Talvez o seu caso não seja propriamente esterilidade, onde você não pode ter filho, porque às vezes tem gente que compara a Bíblia, mas eu não estou passando por isso. Mas leva aquela história, leva o contexto, levando para a sua vida, pode ser aplicado para qualquer área. Deus, ele se manifesta. Aqui está falando de um grande milagre que Deus ali fez na vida da Ana. Propriamente, irmãos, para ela foi para ser mãe. Mas para você o grande milagre pode ser na sua vida financeira, na sua saúde, pode ser no seu casamento. Então não limite Deus. Apenas creia, assim como Deus mudou a vida da Ana, fazendo um grande milagre acontecer, eu creio também que Deus vai fazer um grande milagre na minha vida, e minha vida vai ter essa mudança também, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura para relembrar do texto que, embora seja bem conhecido, Diz aí, 1 Samuel 1, a partir do verso 1. Houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Preste atenção nos três personagens. Eucana, é o marido, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tó, filho de Zuf, Efrateus. Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes, em Siló, estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todo o seu filho, a todos os seus filhos, todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente. Guarda isso, igreja. Para Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrada a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, enquanto subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram, beberam em Siló. Eli, os sacerdotes, estavam assentados numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. O que Ana fez?
e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não se esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porque falava, porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, não se ouvia a sua voz, pelo que ele teve como por embriagada. Pula aí para o versículo 19. No 18 fala que achou graça então diante dos olhos. No versículo 19, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, né? Concebeu a Ana e sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. 20, sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, teve um filho, chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu o seu voto. Amém. Vamos parar por aqui? Glória a Deus. Irmãos, tem muita coisa aqui, a gente vai deixar o Espírito Santo aqui falar conosco naquilo que vai ser necessário para esse culto. Antes de pontuar algumas coisas, me chama a atenção aqui que a Penina irritava Ana em um certo momento. Você parou para observar? Qual era o momento que a Penina irritava, pirraçava Ana? Momento antes deles irem para a casa do Senhor. Com muita atenção eu olhei para esse texto e falei: meu Deus, nos dias de hoje não está diferente. Quando nós colocamos no coração, agora esquece, irmãos, somente vir à casa de Deus. Vamos pegar agora a revelação, a palavra inspirada. Você já viu, irmãos, que quando você coloca um propósito no coração de servir a Deus com fidelidade, com temor, com aquela reverência, não, agora eu vou ser crente, né? Agora eu vou ser diferente. Você já viu que esse é o momento? Vai sempre surgir pessoas para te irritar? É filho, é marido, é esposa, é colega de trabalho, é gente da igreja, é vizinho, pessoas que, irmãos, quando você fala assim: agora eu vou adorar, agora eu vou servir a Deus, irmão do céu, olha o alerta que Deus está nos dando aqui: cuidado com as peninas, porque quando você propõe no coração de ir à casa do Senhor para adorar, as peninas vão se levantar para te irritar. As peninas vão aparecer para te deixar bravo, nervoso, fora de si. Por quê, irmãos? Pensa comigo, uma pessoa irritada, ela não vai conseguir se prostrar a Deus. Uma pessoa cheia de mágoa, cheia de ódio no coração, ela não vai conseguir, irmãos, entregar o seu tudo para Deus. Ela pode até ir para a igreja, mas ela não vai conseguir adorar, não vai conseguir ouvir a palavra, ela não vai ser mais um culto somente. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga: cuidado com as peninas. Quando é que é para a gente ter cuidado? Quando você está no propósito. Quando você está, irmãos, agora eu vou pegar sério, agora eu vou ser fiel a Deus, agora vai ser diferente. Se eu antes eu ficava em cima do muro, agora eu vou sair do muro, vou para o caminho, agora é o caminho de Deus que eu vou andar. Esse é o momento, irmãos, que a penina vai aparecer. E não se assuste quando aparecer. E vou ser ousado, tem gente que a penina já apareceu,
A Penina pode ser um colega de trabalho, pode ser um familiar, um parente, uma pessoa próxima, que está deixando você irritado, nervoso, que está deixando você, irmãos, até mesmo bravo. E esse é o propósito de Satanás, colocar as Peninas diante de nós, para a nossa adoração, para o nosso culto a Deus, não fluir, irmãos. Meu Deus, que sério isso. Estou falando algo aqui que eu nunca tinha visto dessa maneira. Eles iam para a casa do Senhor, embora era de ano em ano, mas era tempo de ir para a casa do Senhor. Talvez você venha na igreja uma vez na semana, né? Ou você que vem semanalmente aí, irmãos, é no dia do culto, é naquele dia, naquela semana, que as Peninas vão aparecer, tirar você do espírito. Ou o que eu estou dizendo aqui, irmãos, não tem nada a ver. Aparece, a Penina aparece. Aparece para quê? Versículo 6, né? Versículo 6. Olha aí, ó. E a sua competidora excessivamente fazia o quê? A irritava para embravecer, né? Então, Satanás vai colocar no nosso caminho Peninas para deixar você chateado, para deixar você irritado, para deixar você nervoso. Aí você tem que lembrar, irmãos, opa, eu estou no propósito, eu estou na missão de servir a Deus, de adorar a Deus, de estar com a vida voltada para Deus. Essa é a hora da gente cair em si, lembrar que, irmãos, a Penina vai aparecer. Opa, eu não vou cair nessa não, essa é a armadilha de Satanás, essa é a ação do inimigo. E aí, irmãos, quando o inimigo ele toca o coração, ferindo, trazendo mancha, trazendo ressentimento, mágoa, raiva, aí eu vejo outra parte da Ana agora. A Ana, ela conseguia olhar, irmãos, para toda, vamos dizer assim, para todo o cenário que ela estava vivendo, como um olhar ruim, um olhar difícil. Jesus disse que se os teus olhos forem bons, você vai ter o quê? Luz. Mas se os seus olhos forem maus, o que vai estar diante de você? Trevas, escuridão, dificuldade. Agora eu vejo, irmãos, a Ana ferida, machucada, né? Ela caiu no laço da pirraça. E agora como que a Ana está vendo toda a circunstância ali, tudo o que está à sua volta? Veja que o marido amava ela mais, só que ela não via isso. Quando então a gente, irmãos, é atingido pelas peninas da vida, a gente não consegue olhar as coisas de forma positiva. A gente vai sempre, vamos dizer assim, o síndrome de Ana, né? No sentido assim, olha, para mim não tem nada, para mim não tem sentido, a vida não vale mais a pena. Veja que, até pedi para você enfatizar, a Bíblia fala que o marido dela amava ela mais, só que ela não via isso. Quando a gente é atingido, irmãos, a gente não vê o que realmente está acontecendo à nossa volta, o que as pessoas estão fazendo por nós. O marido está fazendo, irmãos, mais por ela, só que ela não consegue enxergar isso. O marido está dizendo: Ana, não sou eu melhor do que quantos filhos? 10 filhos? Ela não conseguia enxergar assim. Então cuidado, irmãos, as peninas estão atingindo muita gente, e por atingir, a gente não consegue enxergar o que é real, o que é a realidade. A gente vai olhar distorcido, a gente vai olhar as coisas como que não tem sentido, como se não tivesse você sendo valorizado, não tivesse você sendo então respeitado. Porque veja que o marido fazia de tudo de melhor para ela, o amor foi declarado, o maior amor para ela, e ela não via isso.
Então a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, será que eu estou permitindo a penina atingir o meu coração? Tá? Essa é a observação inicial que eu deixo aqui para a igreja. Para quem está marcando a mensagem, eu quero destacar aqui as atitudes da Ana, que trouxe para ela a mudança. A primeira atitude agora, quando então eles vão para a casa do Senhor, eu quero dizer para você que Ana soube suportar o tempo da adversidade. Ana soube suportar o tempo da adversidade. Será que a gente, irmãos, estamos suportando o tempo difícil que estamos passando? Ou nesse tempo difícil a gente está se explodindo, está se estourando, pavio curto, né? E a gente está saindo fora do propósito. Deus me mostrou na ministração, não estava nem no meu esboço, sexta-feira, Filipenses 4:11. Estava fazendo o culto da manhã e ministrando, Deus me fez lembrar Filipenses 4:11, onde Paulo falando que ele teve que aprender com a situação que ele estava passando no momento. Ele teve que aprender a contentar com o que ele estava vivendo, que ele estava passando naquele momento. Sabe que tem coisas que a gente passa no momento, irmãos, não nos agrada. Mas você vai ver Paulo falando aos romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então entenda, se você está passando por uma fase difícil, é porque Deus quer te mostrar algo e você precisa aprender. Para você, irmãos, quando vier coisas piores, então vencer. Sabe? A gente às vezes fala, não, isso aqui eu vou deixar de lado. Só que Deus está querendo que você aprenda, porque quando vier situações piores, você já aprendeu. Você já então, né, irmãos, suportou. Tem muitas pessoas que não estão suportando o tempo da adversidade. Ana nos faz aqui, irmãos, aprender que ela soube lidar com a humilhação. Olha a humilhação, todo dia. Imagina a humilhação, jogando na cara a Penina. Imagina a Penina olhando para Ana, eu tenho filhos, você não tem. Imagina aquela zombaria, aquela zoação, aquela humilhação diariamente. E Ana teve que suportar. Diga, vamos receber essa palavra, irmão? Diga assim, eu preciso suportar o tempo da adversidade. Se a gente não suportar, irmãos, a gente não vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. Está difícil, mas está tudo no controle de Deus. Porque as coisas não fogem do controle de Deus. A Ana suportou. Lembra do que Salomão fala lá em Provérbios 24:10? Coloca na tela aí, por favor. Provérbios 24:10 diz, irmãos, para a gente, olha só, não ser frouxo, não ser mole. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. A Bíblia está dizendo, irmãos, não seja frouxo não, suporta isso. Não seja mole não, você vai aguentar. Mas está doendo. Mas essa situação vai passar, essa dor vai passar, né? Essa ferida vai cicatrizar, ela vai sarar. Leia de novo, igreja, por favor, na tela aí. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então precisamos aprender a suportar o tempo da adversidade, da humilhação, da perseguição, do sofrimento, da dor. Suporte, irmãos, vai passar. Diga comigo, vai passar. Tudo passa, irmãos. Lembra o que Jesus disse? Passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passa, mas tudo passa o céu, passa a terra, vai passar. Essa dor vai passar, essa humilhação vai passar, a perseguição vai passar, a dificuldade financeira, diga, vai passar, a crise no casamento vai passar.
vai passar. Mas você tem que suportar. E para suportar, irmãos, seja forte aqui, ó. Né? Se você ser frouxo, você não vai aguentar. Mas se você ser forte em Deus, essa força vem de Deus, você vai conseguir, você vai ter força suficiente para aguentar essa adversidade. Amém, igreja? Viu a atitude de Ana? Suportar o tempo da adversidade. O tempo, a fase, a estação. Às vezes, irmãos, não é de um dia para o outro. Às vezes são semanas. Apocalipse fala de 10 dias, lembra lá? Já leu? Aguenta aí, ser fiel, os 10 dias da provação. Apocalipse até fala, né? Nomeando ali 10 dias. Às vezes é 10 dias, é um mês, é um ano, talvez é menos tempo. Mas nós temos que ser fiel a Deus, permanecer firme no Senhor, suportar o tempo da adversidade. Diga comigo: Senhor meu Deus, que a minha vida seja revestida de força e poder para suportar o tempo da adversidade. Seja qual for o tempo, suporte. Aguenta. Vai passar. Eu não sei para quem Deus está dizendo, vai passar. Essa dor vai passar, essa humilhação vai passar, essa dificuldade financeira vai passar. Aguenta mais um pouquinho. O Senhor não te abandonou, não. Ele está segurando na sua mão. Essa luta, né, vai passar. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, irmãos, é que Ana não se conformou com a situação. Eu e você, nós não podemos se conformar com o que estamos vivendo. Nós não podemos se conformar. Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12, 2. Não se conforme com essa enfermidade, não se conforme com essa crise conjugal, não se conforme com o retroceder espiritual. Tem gente, irmãos, que tá morrendo na fé. Não, faz parte mesmo, é porque eu não estou buscando a Deus. Não se conforma não. Eu vou buscar a Deus, eu vou me firmar na fé, na palavra, eu vou dar a volta por cima. Não se conforme. Irmãos, Ana não se conformou em ser estéril, em não ter filho. Ela não se conformou. Nós precisamos estar, irmãos, inconformado com as situações que a gente tem passado. Sabe, igreja? É claro que a Deus a gente tem toda a reverência, né? Deus é Senhor. Mas nas orações contra as enfermidades, problema conjugal, financeiro, vida espiritual, a gente tem que se colocar em oração e rasgar a oração ali diante de Deus. Já viu uma pessoa inconformada? Eu estou dizendo aqui na oração, irmãos, na oração diga, eu não me conformo com essa fase, com essa dificuldade, com esse momento, diante de Deus. Irmãos, vai para a oração e mostre a Deus ali a sua inconformação. Não se inconforme não. A gente precisa, irmãos, se colocar diante de Deus e dizer, não exigindo nada de Deus, irmãos, entenda, se colocar diante de Deus é na presença dele, se inconformando, né, com as situações, com a ação do diabo. Se principalmente você viu que é uma atuação diabólica, né, que está no seu caminho, você tem que, Senhor, eu não me conformo, essa ação diabólica vai cair por terra, vai ser removida da minha vida, essa doença não vai, tem que ter, irmãos. A gente tem que se revoltar com a situação, mas muitas vezes sabe o que a gente faz? Se revolta com as pessoas. Não é com as pessoas. A nossa luta não é contra o homem, contra as pessoas, não é contra a carne, não é contra a força do braço. A nossa luta ela é espiritual. Então mostre, irmãos, toda a sua inconformação ali na oração. A Ana não se conformou com a situação. Não se conforme. Se você ainda não venceu numa área da sua vida, não se conforme com essa derrota. Não se conforme, vai diante de Deus, ore a Deus, peça a Deus, e se tem ação do inimigo,
inconformado, ore dizendo: eu não aceito, esse mal não vai permanecer, esse demônio não vai ficar. Tem que ser assim, irmãos. Nós temos que voltar a ser aquela igreja ativa, inconformada, né? Às vezes as pessoas dizem assim: hoje tudo é o diabo. Claro que nem tudo é o diabo, mas a maior parte é a obra dele, é a ação dele. Então a gente que erre para mais, né? Acusando ali o diabo, porque, né? Que se a gente às vezes falar não é o diabo e acabar a ser, irmãos, quem vai perder é a gente. Então é a ação do diabo. Se tem obra do inimigo, se tem mão de Satanás aqui, eu não me conformo com isso. Amém, igreja? É o momento da gente então não se conformar com a situação. Terceira lição que me faz aqui atentar, propriamente o versículo 9, aqui, Ana se levantou, aí depois ela comeu, ela bebeu, e o que me faz aqui pontuar, ela se levantou. Eu quero deixar essa terceira lição: Ana não ficou prostrada diante da situação. O que isso representa, irmãos? Sabe, tem gente que fica prostrado. A expressão ficar prostrado é ficar, aceitar, é ficar de acordo. Não, era porque era para acontecer. Você já viu aquelas pessoas que se conformam assim? Meu avô morreu com essa doença, meu pai morreu com essa doença, eu vou morrer com essa doença. Não, se levante e diga: não vou morrer com essa doença. Isso é se levantar, isso é se posicionar. Tem gente, irmãos, que vai aceitando coisas da geração passada, o que pode ter acontecido, mas chegou até a mim, isso vai cair por terra, isso não vai prosseguir. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, o que diz a palavra? Vai prosperar, não vai adiante. Ainda que lá no inferno o planejamento de Satanás é para dar sequência, morreu o avô, o bisavô, o pai, é para morrer o filho, não, chegou em mim, não vai prosperar, não vai adiante, nem a enfermidade, nem a miséria, nem problema conjugal. Sabe, irmãos, tem gente que tem carregado problemas conjugais que gerações passadas tiveram. O avô separou, o pai separou, o filho quando casa separa. Não pode aceitar isso não. Né, irmãos? Tem que se posicionar. Não, para trás pode ter dado errado, mas o meu relacionamento vai dar certo em nome de Jesus. Isso é se levantar, né? Ana não ficou prostrado diante daquela situação. Se a gente olhar para outras referências, o que Deus falou para Josué quando estava prostrado, chorando pela morte do Moisés? Levanta, tenha bom ânimo, né? Tem muita coisa para fazer. Veja que Deus não quer que a gente fique prostrado. Levanta, meu servo Moisés é morto, agora levanta, anda, tem muita coisa para fazer. Então Deus não está de acordo com quem fique prostrado. Ana teve que se levantar. Outra lição aqui, do versículo 12 ao 16, a Bíblia nos mostra, irmãos, que Ana, ela venceu as oposições e calúnias, né? Veja que agora há uma grande oposição, há uma grande calúnia da parte de Penina, que provocava ela excessivamente, e Ana aqui, ela teve que lidar com as calúnias do sacerdote Eli, com as oposições, né, da Penina, as pirraças, as birras. Veja que ela teve que vencer isso. Então, nós precisamos vencer as oposições, precisamos vencer as calúnias, precisamos vencer, irmãos, aquilo que está tentando te parar. O que está tentando te parar? Estou falando aqui de oposição e calúnia, mas talvez o seu caso é outro. O que está tentando te parar? Porque o caso da Ana, a oposição da Penina e a calúnia ali do sacerdote tentou parar a Ana. A pergunta é: o que está tentando te parar? Vença isso.
Talvez, alguém que está te desrespeitando, talvez é alguém que está falando mal de você, talvez alguém que está te perseguindo. Irmãos, ore, vença isso. Não aceite que isso venha te parar, te bloquear, te deixar estagnado. Amém, igreja? Ana venceu o que tentava para ela. E aí a gente destaca aqui duas coisas, pelo menos, a oposição e a calúnia. Agora vamos entrar no capítulo 2. Depois você leia o capítulo 2 todinho, são vários versículos, mas me chama a atenção aqui o versículo 6, 7 e 8 também, 1 Samuel 2, 6. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Glória a Deus. O capítulo 2, 1 Samuel, está registrado aqui que Ana era uma mulher de oração, e uma das orações que, irmãos, aqui a gente pode atentar, é que Ana, ela está dizendo: Deus, o Senhor, Ele tira a vida e Ele dá a vida, Ele empobrece e Ele enriquece, Ele abaixa, Ele exalta. O que o texto está nos mostrando? O que nós lemos aqui, igreja? Ana está deixando bem claro que tudo sempre foi Deus que fez. O milagre que você quer que aconteça, irmãos, é Deus que vai fazer. Não espere vir de outra forma, não espere qualquer outro meio. Não, irmãos, é Deus que fez, Ele que faz, Ele que sempre vai fazer. Aqui você pode depois ler com mais atenção, você vai ver que as orações de Ana eram acompanhadas com atitudes. Nós temos que orar, mas nós temos que agir, ter atitude de acordo com a nossa oração. Há 10 dias atrás, passa a sexta agora, a sexta retrasada, Deus me deu uma palavra, eu preguei aqui. Irmãos, a gente precisa ter aquela fé, não uma fé morta, mas uma fé que tem atitude, uma fé que vai, irmãos, estar glorificando a Deus. Porque o que adianta a gente dizer, estou cheio de fé, mas as nossas atitudes não condizem com o que a gente está declarando diante da fé. Então, Ana, ela ora, mas ela também se posiciona de acordo com a sua oração. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí a gente vê, nasce o Samuel se torna o grande profeta, do Senhor, pela Ana ter cumprido o voto que foi feito diante de Deus. E eu quero terminar dizendo aqui, irmãos, existem votos que mudam a vida das pessoas. Eu não estou me relacionando aqui falando de dinheiro em si. Se preciso for, faça um voto com Deus, mas faça um voto consciente. Porque Eclesiastes 5:5 diz que o voto não pode ser feito de qualquer maneira. E se você não for, e se você vê que não consegue cumprir, a Bíblia diz que melhor que você não faça. Tá aí, melhor é que não votes do que vote e não. Mas a Ana fez um voto a Deus. Aquele voto mudou a vida de Ana. Eu não sei, irmãos, mas Deus coloca no meu coração para dizer à igreja: está na hora da gente fazer um voto a Deus, um voto de mudança. Qual é? Deus vai colocar o teu coração, você talvez já até sabe qual é o compromisso com Deus. Não é com o pastor, não é com a igreja,
Um compromisso com Deus. Agora, igreja, se você fizer, ou você já fez, honre, cumpra, dedique a Deus aquele voto. Porque, olha só, melhor que não faça. Porque é tão sério que o Senhor até alerta, melhor que não faça. Porque tem muita gente que faz tanto compromisso com Deus, faz tanto voto com Deus e não honra. Mas hoje Deus está, irmãos, até nos desafiando a fazer um voto de mudança. Talvez um voto de você ler mais a Bíblia, de você orar mais, um voto de você voltar a vir mais tempo na igreja, mais vezes buscar a Deus, né? Um voto de você se consagrar, jejuar. Tem gente que outra hora fazia isso. Deus está desafiando você a voltar a fazer, e quem não fazia, faça. O voto de comprometer com Deus, de servir a Ele com fidelidade. Um voto dizendo: Senhor, eu vou ser fiel a Ti, a Tua palavra, eu vou andar no Teu caminho, custe o que custar. O desafio está lançado, igreja. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Voto de mudança. Faça diante de Deus, ainda hoje. Senhor, eu vou voltar a orar mais. Antes eu orava. Senhor, eu vou vir mais na igreja. Antes eu vinha mais na igreja. Senhor, eu vou me consagrar mais, jejuar mais. Eu jejuava mais. Tem gente que está precisando desse voto, de compromisso com Deus, para a mudança acontecer. Amém, igreja? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, do YouTube, do Facebook. Compartilhe esse link. Manda para sua família, manda para amigos. Certamente essa palavra vai alcançar ao coração destas pessoas.